Mahaganapatāye Namaha. Om Mahaganapatāye Namaha. Om Mahaganapatāye Namaha. Olá, boa noite pessoal, boa noite Alex. Boa noite Tabita. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos bater um bate-papo sobre os chakras com o Alex. Olá, boa noite Alex. Boa noite. Tá baixinho o som? Tá um pouco baixinho o som. Vamos ver se eu falar um pouquinho mais alto. O Paulo melhorou. Entrar. Boa noite, Paulo. Olá, Vanessa, também conseguiu entrar. Bem, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tô mais barbudo. Eu resolvi mudar um pouco a estrutura para dar uma diferenciada, né? Legal. Hoje a gente vai bater um bate-papo sobre os chakras. Antes da gente começar, eu quero que você, por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre você. Meu nome é Alex Costa Guimarães, sou engenheiro químico, nutricionista, estudo tarô e astrologia desde 1980, então a gente tem um trabalho aí já de algum tempo, né, de pesquisa. São pesquisas que a gente nunca para de encontrar respostas, a gente sempre está estudando isso. Então, eu sou um eterno estudante. Para mim é uma honra muito grande você ter aceitado esse convite. Tipo, eu nasci em 86, então tipo assim, eu estava nascendo e você já estava trabalhando e estudando isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ana. O Paulo está dizendo, também sou terapeuta ayurvédico. Também é um ótimo terapeuta ayurvédico. Quem precisa de tratamento ayurvédico, quando a gente passar da pandemia, marquem uma agenda com o Alex, porque ele é fantástico. Eu só posso elogiar, porque eu consegui emagrecer 5 quilos em um mês. As recomendações dele foi tipo, uau! Foi maravilhoso pra mim. Mas, bem... Quando você teve assim, o primeiro contato com os chakras, você se lembra? Me lembro. Na época eu estava buscando, sabe, eu fiz um trabalho de busca eu fazia muita busca por conhecimentos, até que eu encontrei a famosa Helena Blavatsky. E ela falava muitas coisas que eu não entendia, mas ela falou algum nome de alguns autores que eu fui atrás, como Leadbeater, Annie Besant, né, e eles falavam de chakras. E tem alguns livros muito antigos do Leadbeater, que fazia parte do grupo de teosofia da Helena Blavatsky. Foi eles que me introduziram ao conhecimento dos chakras. E na época eles usavam palavras muito difíceis, não eram muito fáceis de dizer as coisas, talvez pelo próprio tipo de trabalho que eles desenvolviam. Mas foi por aí que eu comecei a entender o mecanismo. Eram livros simples, pequenininhos, que eles falavam sobre o chakra. Tem um livro, inclusive, chamado Os Chakras, o primeiro que eu li, de Leadbeater. E foi por aí que eu comecei. Só que depois a gente vai aprofundando com o conhecimento de outros autores mais recentes que tinham despertado já a intuição e a visão, e vai moldando esses conhecimentos. Até que eu tive o prazer de encontrar um autor que pega uma linha bem tradicional, que acho que você pode explicar até um pouco mais sobre esse autor, né, que ele realmente concluiu as ideias que eu tinha sobre os chakras. Assim. Legal. Alguns adendos que eu posso fazer. A Helena Blavatsky, ela é uma das mães da sociedade... Agora não lembro da sociedade. Teosófica. E ela foi pro Tibete, ela ficou dentro de uns templos, estudou durante muitos... Eu não lembro quanto tempo ela ficou,
Mas eu sei que na história dela, ela passou um tempo estudando dentro desses ashramas, desses templos. O pessoal fala, nas entrevistas que eu já li sobre ela, que ela teve acesso aos conteúdos que eram, tipo, acho que escrito em folhas e telhas. E o pessoal falou assim, ó, você pode ler isso aqui, mas você não pode tirar esse conhecimento daqui de dentro. O que você guardar na sua cabeça, tudo bem, você pode guardar e leva para você. O que você não conseguir vai ficar aqui. Aí quando ela saiu de lá, depois do tempo que ela viveu nesse ashram, ela escreveu tudo e um dos livros dela, eu acho que é A Voz do Silêncio, alguma coisa do silêncio. Isis Sem Véu. Blavatsky escreveu Isis Sem Véu, ninguém entendeu nada do que ela escreveu, aí ela teve que refazer e escrever a Doutrina Secreta, para poder o pessoal tentar entender. E ela é realmente uma autora muito inspirada. Ela foi na Índia, obviamente, ela bebeu no Ayurveda, ela teve algum conhecimento lá, com certeza, né? E as ideias dos chakras, elas foram aperfeiçoando com o passar do tempo. Assim, porque quando as pessoas pegaram o conhecimento lá das tradições védicas, tinham que fazer o transporte de época, né, para o conhecimento da nossa época agora. Porque palavras mudam, gírias surgem, então você vai tendo que transportar aquele significado para a nossa época. E a partir daí ficou mais fácil o entendimento de chakras. Para você ter uma ideia, na época que eu comecei a estudar, o pessoal dizia que os três chakras inferiores, o primeiro, o segundo e o terceiro, contando de baixo para cima, eram chakras inferiores. Ou seja, no sentido negativo da palavra, né? Que a gente não devia cuidar deles. A gente não trabalha esses primeiros. Eu já cheguei a ver assim, em aulas de yoga, a gente só trabalha do quarto para cima, a gente não trabalha com os primeiros chakras inferiores. E isso é uma das maiores bobagens. É uma bobagem. Você deixa de alimentar seu corpo, né? Porque seu corpo precisa disso. Lógico que esses chakras estão relacionados com emoções também primitivas, né? Você só tem que saber trabalhar com isso, né? Essa é a grande sacação. Sobre o livro que você me indicou, e foi com certeza o livro mais completo de chakras que tem em português que eu já li, é o Chakras, Centros de Energia e Poder, do Joharishi Maharaj, se não me engano é o nome do autor. Ele era um yogi da tradição Nati. A tradição Nati é uma tradição, assim, são das raízes do yoga realmente. Tem diferentes divisões dos Nati, mas eles são assim yogis muito antigos, tem tanto o pessoal do sul da Índia quanto do norte da Índia, e eles dizem que eles são os discípulos do primeiro instrutor de yoga, do primeiro professor de yoga, que teria aprendido conhecimento diretamente com Shiva. Tem alguns outros nomes também, mas que iria passando de boca a boca, discípulo a mestre, até os dias de hoje. E aí nesse livro, Chakras, Centros de Energia e Poder, ele consegue... tem a Cassiomara falando oi. Oi, Cassiomara, acho que é amiga sua. Amiga nossa, não sei. Mas uma coisa que é bem legal desse livro é que ele vai descrevendo cada chakra, quais são os pontos, os elementos, os bija mantras. E ele consegue trazer isso de uma linguagem que não é... Um dos problemas sobre as linguagens muito antigas é que muita coisa era falada de forma... como parábolas, igual Jesus usava para tentar... Olá, Radsônia, olá, Brisa, sejam bem-vindas. É usado de um sentido figurado, porque através do sentido figurado desses signos, fica mais fácil para a pessoa imaginar e compreender uma coisa que não está necessariamente no plano físico, está num plano mais sutil, só que interfere no nosso plano físico. Eu acho que eu vou pedir para você explicar e falar um pouquinho sobre os chakras. O que são os chakras, na sua visão? Se você botar no Google o que são os chakras, vai aparecer aquela história, né? São centros de luz, rodas de luz, porque a palavra chakra quer dizer vórtice, né? Vórtice. Para a gente entender, eu como sou virginiano, eu quero tudo prático, né? Então, tudo perfeito, né? Eu não quero muito sutil, não, porque eu quero entender. Então, para entender, é mais ou menos assim: você está numa rodovia, de repente você entra num trevo que tem 1001
desvios nesse trevo. Isso seria um chakra, digamos assim, de uma forma energeticamente falando. Então você tem várias linhas de condução de energia pelo corpo. Chega um momento que essas linhas se juntam todas e elas começam a girar ali. E nesse ponto é o chakra. Cada chakra tem uma quantidade de pétalas, como na tradição hindu, né? Só que na tradição hindu eles não usam muito a palavra pétala, eles usam uma palavra chamada vritti. Que vritti tem um sentido mais prático de emoção ou de pensamento que influencia a pessoa. Então cada chakra tem uma quantidade de pétalas, que são partículas de emoção ou de pensamento, e que essas partículas, ou pedaços de emoção, elas acabam interferindo em todo o corpo da pessoa. Então tem pessoas que se deixam levar por uma ou outra pétala, e nesse direcionamento você tem a ação do chakra. Essa ação do chakra está muito relacionada também com as nossas glândulas internas. Então, de acordo com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, de acordo com a gente direciona tudo isso, aí a gente começa a mexer nas nossas glândulas internas. Então, conhecer os chakras é trabalhar um autoconhecimento muito interessante, muito importante. E quase tudo que a gente estuda está relacionado com o chakra. O próprio Ayurveda, eu diria que é um excelente, grande e múltiplo tratado, né, de chakra. Sim, essa é a visão que eu tenho. Sim. E eu vou fazer perguntas e você vai respondendo. Pode ser assim, aí eu me coloco no papel de quem está chegando e não sabe nada sobre. A gente vai respondendo junto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também sobre os chakras, pode fazer, que dentro do possível iremos responder. Vamos lá. Boa noite, Andréia. A Andréia sempre elogiou muito o seu trabalho para você. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, ela e o Regis, que tinham passado com você no tratamento. E ela falou para mim que foi incrível. Foi uma das pessoas assim que abriu e me aguçou. Falou assim, nossa, eu preciso conhecer mais a fundo o trabalho do Alex. Para quem não sabe, eu e o Alex trabalhamos na mesma clínica, que é a clínica dele e do Paulo. E só que aquela coisa, eu entrava lá e prestava serviço. E pelos nossos horários serem diferentes, a gente se viu poucas vezes no começo. E depois de um ano já que eu estava no Shankara, a gente começou a ter mais contato e eu comecei a prestar cada vez mais atenção no Alex e fiquei me sentindo cada vez menor perto dele, porque sobre qualquer assunto que você falar, ele entende e conhece de tudo. Às vezes que eu paro para falar com ele é porque eu estou tipo, recebendo aulas, mas voltando ao assunto, uma pergunta que as pessoas me fazem muito. O meu chakra está desequilibrado? Existe isso de chakra desequilibrado? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Então, depende do ponto de vista. Eu não gosto de pensar assim em chakra desequilibrado. Eu gosto de chakra dominante, entendeu? Assim, esse chakra está dominando a situação ou eu estou controlando ele, entendeu? Essa a questão. Vou dar uma ideia. O chakra básico, vamos começar por ele. O chakra básico tem 4 pétalas. Você vai ver isso em qualquer desenho do Google, em qualquer pesquisa que você fizer, são 4 pétalas. Cada uma das pétalas está relacionado com a força de vida da pessoa. Então, vou dar uma ideia do chakra básico. O que é uma força de vida? É o prazer de viver, é o tesão da vida. Eu quero estar vivo, eu quero provar, quero conhecer, quero fazer uma live, eu quero, sabe? Eu quero. Essa questão, essa alegria de vida está relacionado com o chakra básico. Isso quer dizer que as pétalas estão funcionando. Então, uma pétala está relacionada com comer, beber, transar, dormir. Então, você come uma comida, todo dia você está comendo arroz, feijão, batata frita. Arroz, feijão, batata frita. Chega um momento que você enjoa aquilo, não te dá mais prazer. Aí você viaja, por exemplo, vai no México, come um guacamole que você nunca provou na sua vida, né? Come um saputi, uma fruta que tem no Nordeste também. Você, meu Deus, que comida gostosa! Aí você fica,
você fica eufórico. Aquilo te dá um prazer de vida. Então, você está manipulando ainda essa pétala. Mas vamos supor que você já transou com todo tipo de pessoa, você já comeu todo tipo de comida, você já dorme o suficiente. Chega um momento que aquilo perde um pouco a alegria de vida, sabe? Eu já comi tudo, tô de saco cheio, não quero, o que tem hoje? Isso, então não quero mais. Então, essa pétala começa a perder, ela não começa a ter muita ação sobre você. E você perde um pouco a alegria de vida, quer dizer, a alegria de comer, de beber, de dançar, de ter sexo. Aquele prazer de fazer isso. Aquele prazer de fazer isso. Tem uma segunda pétala, que é o prazer da intelectualidade. Você quer conhecer coisas, você quer... Nós, por exemplo, estamos falando sobre chakra, a gente quer aprender sobre chakra, a gente quer conhecer sobre chakra, qual a influência dele, como é que funciona isso. Meu professor sabe de química, eu quero saber mais que ele, né? Fulano fala tal, eu quero aprender, quero conhecer aquilo. Isso dá um prazer de vida. Então isso é a segunda pétala. A segunda pétala. A terceira pétala está relacionada com o autoconhecimento, né? O quanto eu me conheço. Eu sou assim, sou assado, ou isso foi trazido pelos meus pais. Meus pais me ensinaram a ser assim ou eu sou assim? Ou seja, eu tenho que descobrir quem eu sou realmente. Descobrindo isso, aí você tem um prazer muito mais intenso que os outros dois. E esse prazer de autoconhecimento, ele é um prazer diferente. Você se sente bem, sem euforia, mas você consegue enfrentar qualquer problema que aquele prazer continua dentro de você. E tem o último, que é a última pétala, que é mais difícil de trabalhar, é o prazer de encontrar a divindade. A sua divindade, seja ela Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Shiva, Krishna, Lakshmi, sei lá, qualquer divindade, entendeu? Então, na hora que você tem contato com essa divindade, todas as outras três pétalas perdem o prazer, mas você fica com prazer eterno, digamos aqui. Você fica eternamente contente, porque é como se fosse um grau de evolução de tesão de vida, né? Então, aí você tem, esse chakra está desequilibrado ou não está desequilibrado? Digamos que essas três pétalas, elas não estão vibrando, né? Elas estão lá esperando você dar uma vibração nelas. Mas essa aqui está atuante. Você transa, você come, você bebe, você dorme, aquela agitação do dia a dia. Ok. Chega um momento que ela começa a controlar a sua vida. Você não consegue mais parar de comer, fica ansioso para comer, a comida começa a dominar você, o sono começa a dominar você, a preguiça começa a dominar você. Né, a pessoa não consegue ver uma outra pessoa que já quer ir para a cama com ela não tem controle, entendeu? Então, essa pétala está controlando a pessoa. A gente pode dizer que o chakra está desequilibrado, né, uma maneira de dizer, mas eu entendo mais como controle, sabe? A pessoa não tem controle sobre aquela pétala. Esse chakra básico, ele na minha visão, no meu entendimento, ele tem uma relação de estabilidade na vida. Você precisa ter estabilidade em tudo que você faz. Você precisa ter uma casa, você precisa ter um relacionamento, você precisa ter, ou não, né? A estabilidade é interna, né? Mas a gente joga isso para fora como projeção das coisas que estão dentro da gente. Digamos uma pessoa sozinha, sem casa, sem nada. Ainda assim o chakra básico funciona? Funciona. A pessoa está trabalhando a estabilidade interior dela. Ela não pode perder o prazer de vida, que é o foco do chakra básico. Essa é uma visão bem superficial do chakra, entendeu? Tem outras coisas, né? É uma visão que a gente está vendo só na questão de equilíbrio ou desequilíbrio. Sim, a Vanessa, não sei, acho que você vai lembrar dela, ela passou com você fazer aula de yoga comigo, ela mandou uma pergunta aqui. Ela é do Mudra Atelier. Eu vou ler para você a pergunta, a gente pode responder juntos. Os acontecimentos cotidianos afetam os nossos chakras? Olha, você responde? Eu deixo você responder, daí eu completo, porque o convidado hoje é você. O pessoal que faz aula de yoga comigo. Eu tava meio que sempre me escuta falando, e hoje eu quero aprender mais também. Mas se você quiser, eu posso responder. Eu vou deixar você completar, então. Vou fazer o seguinte.
Quando eu comecei a estudar os chakras, eu achava que era uma coisa distante, sabe? De mim mesmo. Tipo assim, eu tenho que fazer isso para o chakra ficar equilibrado. Mas eu percebi que, imagina um cidadão que está lá no meio do mato, um senhorzinho que só trabalha na roça, que ele todos os dias ele só faz aquele beabá. Ele tem que ter direito também a um crescimento e a uma evolução. Então, no dia a dia dele, o chakra vai fazendo a correlação daquilo lá. Então, quando a gente enfrenta os nossos medos e a gente enfrenta todas aquelas dificuldades, vou falar do chakra básico, tá? A gente ainda estou usando o chakra básico como exemplo para responder essa pergunta. Se deixar, a gente fica a noite inteira falando só sobre o básico, a gente vai precisar fazer mais uns 7 encontros, ou encontros pro resto da vida para falar sobre todos eles. Dá muita coisa. Quem está chegando agora, eu só vou tipo, boa noite, sejam bem-vindos. Se alguém quiser fazer pergunta, faz, que aos pouquinhos a gente vai respondendo. Já estamos conversando com o Alex Guimarães, Alex Costa Guimarães. Ele é um super terapeuta, ele é um mestre, e a gente está respondendo algumas perguntas e falando um pouquinho sobre os chakras. O conhecimento dos chakras é alguma coisa assim para você estudar a vida toda, sobre cada chakra. Cada chakra ele tem um número diferente de pétalas, vai ter um som diferente, um bija mantra para cada pétala, e cada uma delas vai mexer com uma parte diferente da nossa consciência e do nosso corpo. Mas agora vamos voltar. Desculpa te interromper. Vamos pegar o exemplo do chakra básico. Tudo que a gente vive afeta os nossos chakras. Como eu disse antes, cada pétala de cada chakra é um aspecto da nossa mente, um aspecto das nossas emoções. Então, se eu não consigo trabalhar com minha raiva, tem alguma pétala que está vibrando muito mais constantemente e eu não consigo controlá-la, que está me gerando essa facilidade de entrar em raiva. Então, quando a gente faz meditação, a gente tenta acalmar todas essas vibrações de todas as pétalas, até a gente conseguir dizer, eu quero que essa vibração se sobressaia. Então, isso é trabalhar os chakras. Então, quando você pegamos o senhorzinho lá do meio do mato, tadinho, no meio da roça, sozinho, sem contato espiritual, não sabe o que é um homem, não sabe nada, mas ele tem um contato com a natureza, digamos assim. Então ele vê como as flores se abrem, ele vê que uma planta tem um ciclo de trabalho, então ele vai, conscientemente, ele vai observando a natureza. Automaticamente ele começa a tirar lições para ele mesmo com relação àquilo. Então ele está tendo um trabalho com os chakras ali. Cada vez que ele observa algo que intui uma ideia com relação àquilo e traz para a vida dele como exemplo para a vida dele, ele automaticamente está trabalhando os chakras. E dentro dessa questão, usando o chakra básico como modelo, o chakra básico, o que impede se você disser assim, prazer de vida, o prazer de vida está situado no chakra básico, prazer de viver. Aí você diz assim, tudo aquilo que for contra o prazer de viver é contra o chakra básico. Obviamente, tem pessoas que, pelo estilo de vida que leva, pela pressão mental, pela pressão social, ela começa a fazer coisas que é contra o estilo de vida, de prazer da vida dela. E automaticamente ela se desliga da base. Aí ela começa a gerar um sentimento de medo, um sentimento de não vou conseguir, não vou conseguir atingir minha meta. Aí ela começa a ficar sem estrutura, sem base. E ela começa a se desestruturar. Aí a pessoa diz assim, vamos cuidar do seu chakra básico porque você está com um problema de estrutura na sua vida. Você não tem estrutura nenhuma. Ok, mas para isso a pessoa tem que perceber o que está desestruturando ela. Né? É uma emoção? É um pensamento? Tem gente que desestrutura, tipo assim, os pais às vezes estão criando os filhos e pede para os filhos fazerem alguma coisa. E quando o filho faz, você não faz nada direito, tá vendo? Tudo que eu peço para você faz errado. Dependendo da criança, se ela for uma vata capa ou um capa vata, ela vai entrar aqui dentro dela e ela vai passar o resto da vida achando que não faz nada certo. Se for um pita vata, vai dizer, dane-se, eu sei fazer. Entendeu? Mas, vou fazer do meu jeito, o mundo se explora. Você não sabe de nada, seu velho. É por aí. É mais ou menos assim, uma criança pita. Se o pai e a mãe for pita, eles vão bater de volta.
Pra quem não sabe o que é pita, vata e kapha, isso vai ser assunto para outra live, que é um conceito da Ayurveda. É sério. Mas retornando ao assunto. E aí, nessa situação, a criança ela vai ficar com aquilo dentro dela. Automaticamente, essa ideia vai mexer no chakra básico. Ela vai aceitar aquela ideia de que ela é incompetente, que ela não sabe fazer as coisas. Né? Aí ela vai para um trabalho e o chefe dela vai simbolizar o pai dela. E o chefe vai dizer, você não faz nada certo. Aí, obviamente, ela vai aumentar isso. Vai chegar um momento que ela vai se desestruturar fisicamente, tipo, não consegue se dar bem no trabalho, não consegue se dar bem no relacionamento, não consegue se dar bem em quase nada. Até que ela entenda esse mecanismo dentro dela. Aí ela conserta, entre aspas, conserta o chakra básico dela. Nem todo mundo consegue. Consegue, de uma forma ou de outra consegue, porque a vida vai empurrando, a vida vai batendo de um lado e do outro. Você está vai apanhando até entrar no eixo. Mas o legal é você saber, né, para não ficar apanhando um lado do outro. Sim. E uma das coisas legais é que o chakra básico ele seria o que dá base e raiz para o nosso corpo, para a nossa mente, para os nossos projetos. Ele está relacionado com as nossas raízes. E se a gente não tem uma raiz profunda, a gente não para em pé. E é legal você falar sobre a infância. Só acompanhando aqui um pouquinho os comentários, a Tabita, eu sempre erro a forma de falar o nome dela, ela fica brava porque tem um acento no A. Ela falou sobre os sábios senhores do mato, porque uma coisa que eu acho que é bem legal é que tem muitas coisas que a gente vai desenvolvendo simplesmente por estar ali, viver aquela experiência, e aí uma pessoa que às vezes pode ser uma erudita, pode ser um sábio, consegue teorizar aquilo e trazer de uma forma mais complexa, mais intuitiva, e às vezes a pessoa simplesmente viveu, teve a experiência e consegue trazer o mesmo conhecimento simplesmente por ter vivido aquilo. Eu acertei, ponto pra mim. Eu fiquei feliz. A Vanessa falou que você respondeu a pergunta dela, e a Maria falou que acha que apoiou muito também. Aí tem os lados, né? Assim, para quem gosta de estudar chakras, tem um lado mais oculto e mais profundo. Porque o chakra que a gente fala de uma pessoa, na verdade, ela também são chakras que estão relacionados com os chakras do planeta. Né? A estrutura do planeta também é a nossa estrutura. A gente não está separado da grande mãe Terra. Né? E o chakra básico, num lado mais oculto, ele tem aquela relação com os seres que... O ser é com o ser que cuida das reencarnações. Então tem um ser que cuida das reencarnações, que diz, você vai nascer no planeta Terra, você vai nascer em Capela, você vai nascer em Órion. Esse ser, ele que escolhe de acordo com o karma que você tem para desenvolver e escolhe a cidade, a região que você pode viver. E você fica lá até cumprir o karma. Você não consegue viajar daquela cidade enquanto o karma não se resolve. Isso é complexo, mas é interessante porque à medida que você força a sua natureza, você cresce, você tem permissões, você sai daquela cidade, mesmo que você fica preso a ela, você volta, mas você conseguiu, né? Você faz algumas alterações na sua vida. Algumas pontes, você tem permissões de fazer, justamente para isso. Então, o Senhor do Karma determina como é que vai ser sua vida. Você vai passar por isso, por isso. E o Senhor do Karma está ligado ao chakra básico, porque é onde ele coloca as suas raízes. Né? Então, quando você vai estudar chakras, você também tem que saber que o chakra básico, que era considerado um chakra inferior, no fundo também é o chakra que liga as relações de karma com a pessoa. Né? Ele que determina. Você nasceu nessa cidade, mas você não pode ficar nela. Isso é um chakra básico, diz isso. Né? Alguém está perguntando alguma coisa aí que o meu não aparece aqui. O meu apareceu metade. Eu só vou colocar uma explicação que eu usei até na nossa aula de yoga das próximas semanas. Eu comecei a trabalhar os chakras. E a primeira aula que a gente fez foi do Muladhara Chakra, que é
principal assunto da nossa noite de hoje. Uma das explicações que você me deu, que para mim assim me pegou de cheio, foi a que você falou sobre quando o Senhor do Karma escolhe em qual lugar que a pessoa vai nascer, ele mede qual é o grau de evolução e qual é a habilidade que ela precisa desenvolver, o que ela precisa trazer para aquela sociedade. E aí o exemplo que você me deu é, às vezes a pessoa, nas primeiras encarnações dela, ela nasceu lá no Egito. Lá no Egito ela tem toda a afinidade dela. E aí chega um momento que o Senhor do Karma fala para ela, peraí, você já está muito tempo aqui, agora você precisa ir para o Brasil. Essa pessoa nasce no Brasil, ela não se sente um brasileiro, ela não gosta de futebol, não gosta de samba, não gosta de funk, fica excluída. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou desse lugar. E aí o Senhor do Karma fala, você veio para cá porque você precisa aprender com essas pessoas e você precisa também transmitir alguma coisa para essa sociedade. E aí, em algum momento, quando você estiver pronto, você pode voltar para lá, talvez você volte nessa vida, e quando você chega lá, você vai ter uma inspiração, um contato diferente com aquele lugar. Para daí, talvez, em outras vidas, ir para o próximo lugar. E eu achei essa explicação maravilhosa, por isso eu estou compartilhando com vocês, e para quem assistiu a nossa aula de yoga, vai saber que eu também falei isso lá, porque foi algo que me inspirou, e eu enxerguei muitas pessoas que eu conheço e até me enxerguei nisso. Eu vou ver de quem é a pergunta. Ah, pode falar. É que o Senhor do Karma não dá ponto sem nó. Né? Então, ao mesmo tempo que ele tira você, digamos que você, vou usar esse exemplo, lá no Egito você sabe bastante coisa, mas você não bota em prática, mas você sabe bastante coisa. Aí você tem que vir para um outro país, para uma outra cultura totalmente diferente, para você pôr em prática o que você aprendeu lá. E aí você fica um peixe fora d'água, sofrendo aquilo lá, até que você diz, eu vou pôr em prática isso aqui. Você começa a pôr em prática, começa a aprender coisas novas e aprender a mesma coisa que você já tinha aprendido com um colorido diferente. E aí isso funciona. Né? É aí que eu acho que o Senhor do Karma diz, aprendeu? Agora tá bom. Agora você escolhe. Só que quando você aprende, você fica independente da cidade, independente do mundo. Né? Você fica solto na bagaça, como diz o outro. Uma coisa que eu gosto muito dessa cultura do hinduísmo, do Vedanta, eles falam sobre as nossas encarnações e reencarnações, que a gente vai nascer naquele determinado ponto para desenvolver alguma, geralmente as pessoas usam a palavra karma como uma forma de maldição, mas na verdade karma quer dizer ação. E você nasce naquele ponto porque você precisa desenvolver aquele talento. É uma visão um pouco diferente, que a gente tem muito do espiritismo, que fala sobre reencarnação, e geralmente o pessoal no espiritismo tem uma visão mais progressista, do tipo, nessa vida eu sou um homem, na próxima provavelmente eu vou ser um doutor, na próxima eu vou ser um PhD. Só que na visão do karma, do hinduísmo, o karma quer dizer ação, e você tem as boas e as más ações, os bons e maus atributos. E de repente, na vida passada, você era Mozart. Pode ser que você foi Mozart, você tocava de uma forma maravilhosa, só que você não era humilde. Como você tinha zero de humildade, quando você nascer na próxima vida, vai ser muito difícil você nascer tocando piano maravilhosamente bem desde criança, porque isso é uma coisa que você já cumpriu, você já criou aquela habilidade. Pode ser que você nasça como um cachorro, para você desenvolver humildade, amor e compaixão. E esse é outro ponto interessante sobre os animais que acompanham a gente, porque geralmente eles não são apenas animais, eles são realmente seres que precisam, quando a gente acumula muito karma, a gente volta numa forma animal, que como animal a gente não desenvolve novos karmas, e a partir desse ponto você consegue meio que, fica zerado durante um tempo para diminuir um pouquinho a sua conta, para você poder voltar novamente como ser humano, para você fazer os erros. Mas agora voltando para os chakras, eu vou ler a pergunta aqui da Vanessa. Eu tenho a impressão de ter uma certa afinidade com um determinado chakra, porque quando eu medito nele, me sinto muito bem. Há alguma coisa que vocês poderiam me dizer a respeito disso? A Andrea também falou que ela foi maravilhosa, a Alice entrou, Elenise entrou, a Arituza mandou um oi, mas agora a pergunta da Vanessa. Deixa eu só reler. Ou se você já pegou, pode falar. Eu preciso reler. Com relação à afinidade de um chakra, a gente tem que trabalhar
os chakras de forma que eles organizem a nossa vida, porque se a gente organiza a nossa mente e a nossa emoção, os chakras vão funcionar tranquilamente dentro do esquema. Só que às vezes a gente tem um foco de energia muito mais intenso. Quando eu conheci uma bruxa vicana chamada Celina Fioravanti, ela tem vários livros no mercado, inclusive ela já faleceu, mas foi ela que me abriu as portas à visão do tarô. E ela dizia assim: olha, Alex, eu tenho um foco nos 3 chakras inferiores. Eu sou muito mais focado nos 3 chakras inferiores. E na época eu fiquei: meu Deus, como assim? Como assim? Ela é tão primitiva? Coitada. Coitada era de mim, assim. Aí ela pegou, eu expliquei para ela assim: mas por que você fala isso? Os chakras inferiores, inferiores é só na denominação, né? Mas eu tenho um foco muito mais focado meu foco é mais nos 3 chakras inferiores do que nos 3 chakras superiores. A minha forma de ação na vida é muito mais pé no chão, eu sou muito emocional, ela falou, eu tenho muitas emoções, eu digiro muitas coisas, então eu estou trabalhando com os 3 chakras inferiores bastante. Então, e aí ela já fez uma leitura minha, disse que eu era muito focado nos 3 chakras superiores e que tal lá. Eu saí de lá com um monte de formiga na cabeça, né? Minhoca na cabeça, tá? Aquilo lá. E a gente percebe que é interessante a gente saber. Eu acho que a gente tem que saber, ao perceber se a gente tem um chakra que a gente tem no chakra. Nos 7 chakras, a gente tem um chakra que está mais fraco, um chakra que está mais forte, um chakra que está em exagero. E a gente vai tendo que trabalhar essas coisas. Se você percebe que você tem uma afinidade com um chakra, ok. Será que as pétalas que compõem esse chakra, ou seja, as emoções que compõem esse chakra, os pensamentos que esse chakra movimenta, eles estão controlando você ou você tem controle sobre aquelas pétalas? Isso é que a gente... A Andrea está perguntando como a gente identifica o chakra dominante. Ela fez 2 perguntas. A primeira pergunta que ela fez, a meditação diária que faz com que os chakras se equilibrem. E aí depois a segunda pergunta faz como identificar qual é o seu chakra dominante. É engraçado que tem autores da psicologia que não usam a palavra chakra, mas eles têm conhecimento. E eles fazem as teorias e ganham renome mundial utilizando o conhecimento dos chakras, né? Tem um grande terapeuta que fez a terapia da cognição, que na verdade, quem estuda essa terapia de cognição e conhece chakra vai entender que ele está falando dos vritis, das pétalas dos chakras. Então, a pessoa cria realidades que não são realidades, mas acabam sendo porque a vida dela gira em torno daquilo, mas é uma ilusão que ela mesma cria para a vida dela. É aquele típico exemplo que a pessoa fura o pneu numa estrada, aí ela vê que tem uma casa lá embaixo, aí ela vai pedir uma ajuda, e no caminho ela vai pensando, será que o cara vai ficar bravo comigo, vai incomodar, porque o cara isso, vai ser... Ele começa a criar uma fantasia na cabeça, e na hora que abre a porta, ele manda o cara pegar o macaco e jogar fora, entendeu? Mas aí o cara nem entendeu nada, porque foi já criou a situação dele, né? Então, isso é muito dos vritis dos chakras. Entendeu? Então, esse daí, no caso, seria, esse exemplo dessa piada estaria muito relacionado com os vritis do 2º chakra, de baixo para cima. Esse exemplo que a gente falou. Então, se você sabe, como é que você sabe o seu chakra dominante? Observa seu comportamento. Observa como você reage diante de uma pressão, como você reage quando você tem a capacidade de liderar uma pessoa, um grupo, como você reage ao poder, como você reage às emoções que chegam na sua vida. Aí você começa a perceber, né? Se você é aquele tipo de pessoa que tem medo de encarar as coisas, de se atirar, obviamente você vai estar com uma dificuldade no chakra básico, né? Aí ele estaria em escassez. Mas se você é aquele que é temeroso demais, se atira em tudo, sem medo, sem pensar, você está exagerando um pouco no chakra básico. Então ele está sendo extremamente dominante. É tudo de você primeiro entender
o conhecimento dos chakras, depois você vai para sacar. Ou pega um mapa astrológico e aí, se você tem uma noção de consulta com o Alex. Alguém pede um astrólogo que entenda de chakras, porque tem os 7 planetas sagrados estão relacionados aos 7 chakras, né? E aí você faz uma avaliação dos chakras no mapa, você vai ver claramente essa relação. Tem essas duas formas. Digamos que você não tem acesso a nenhuma delas, você consigo mesmo você consegue observar. Uma coisa que eu posso dizer em adentro é que meio que cada chakra ele vai estar relacionado a um nível de consciência diferente. Isso não é nem bom nem ruim, mas cada pessoa está expressando uma ideia diferente. E aí quando você começa a avaliar, entender, compreender quais são os sentimentos, os desejos, a visão de meio que cada chakra, você consegue perceber melhor como está o seu nível de consciência para cada um deles. E em qual ponto você está com a sua consciência. E isso não é nem bom nem ruim, só que você vai começar a expressar. Tem uma frase do Osho que eu gosto muito, é de alguns dos livros que eu li dele, eu li vários no passado. Ele foi uma pessoa muito controversa, mas o que ele falou, quando ele estava com razão, você fala, meu, esse cara tinha muita razão. Ele fala que a mensagem de Jesus, quando ele veio, toda a mensagem da Bíblia de Jesus era para as pessoas abrirem o 4º chakra, o Anahata Chakra do coração. Isso. Porque ele sabia que para aquele momento, para aquela situação, ia ser muito difícil para ele falar acima daquilo, porque a maior parte das pessoas estavam com a consciência mais para baixo. E o 4º coração, o 4º chakra, ele já estaria ligado ao amor, só que ao verdadeiro amor, o amor sublime. Não tipo desejo, não prazer, mas é aquele amor. Acho que a expressão mais próxima que a gente pode compreender desse amor seria o amor da mãe pelo filho, pela filha. Eu acho que é uma das melhores expressões da compaixão, e além da compaixão pode falar, eu já falei demais. Já tem vontade de peraí, põe uma vírgula aí que agora eu quero dizer alguma coisa. Pode falar. É mais ou menos isso mesmo. Quando, por exemplo, você chega, hoje em dia a gente não tem noção, mas hoje em dia o tempo é uma coisa, é um artigo de luxo, né? O tempo é um artigo de luxo. E o tempo hoje em dia está sendo considerado uma coisa extremamente interessante, inclusive para a gente entender isso. Né? Então, digamos que você faz uma doação do seu tempo para uma pessoa, você está trabalhando o amor. Né? Você chega e diz assim, nossa, eu estou com um problema, assim, se assado. As pessoas geralmente não, elas dizem, tudo bem, você vai dar tudo certo, cai fora, sabe? Ninguém para ouvir outra pessoa, ninguém para... Não, vamos conversar, vamos ter... Então, essa doação é um amor incondicional, sabe? E infelizmente, a gente tem que voltar a aprender, reaprender isso. Né? A doação não é só de coisas materiais, não é só de emoção, não é só de ideias. Né? Na hora que você dá o seu tempo para outra pessoa, isso é uma coisa muito, muito importante. Hoje em dia você pode ver, tem firmas que estão trabalhando com relação do tempo, porque a próxima moeda vai ser o tempo. Ia ser muito legal, porque a gente vai entrar nessa 5ª dimensão, que já estamos sofrendo a coisa, e a 5ª dimensão é justamente você saber trabalhar o chakra cardíaco. Existe uma diferença do amor do chakra cardíaco do amor do 2º chakra. Né? O amor do 2º chakra é realmente um desejo que pode chegar a manipular o chakra cardíaco, ou não. Né? O 2º chakra, ele trabalha as emoções muito fortes, todas as emoções mais fortes. E a emoção é uma coisa que quer controlar tudo, dominar tudo. Né? A mente, por sua vez, ela quer moldar essas emoções. Então, choca-se muito. As pessoas que têm um foco nas pétalas do 2º chakra, elas são de uma inteligência altíssima, altíssima. Mas as emoções dominam, e ela é muito capaz de dominar as outras pessoas com a inteligência dela. E aí ela gera relacionamentos abusivos, relacionamentos de poder sobre outra pessoa, relacionamentos onde os desejos, seja sexuais, seja de financeiros, seja
qualquer tipo de desejo. É o controle da coisa. Então, esse segundo chakra, quando ele é controlado da maneira correta, ele te dá a possibilidade de fazer um trabalho belíssimo de doação para a humanidade. Entendeu? Ele é o chakra que faz com que você crie obras que vão levar a humanidade a expandir a visão dela. Uma coisa legal sobre o segundo chakra é que ele está relacionado com o nosso poder de criação, tanto na parte da criatividade, quanto realmente da criação do tipo assim, eu vou trazer uma vida para esse mundo. É da energia desse chakra que está relacionado com essa criação e com a doação. Eu já vou responder você, Andréia. Ela fez mais uma pergunta. Ela fez uma pergunta que a gente não respondeu. Ela pergunta de novo, mas a gente vai responder. Mas o que é legal sobre o segundo chakra é que ele dá força para você criar coisas novas e, tipo, qual seria a palavra certa? Você, de repente, quer construir um castelo. Ele vai te dar força, se você direcionar a sua energia, ele vai direcionar para você construir aquele castelo. Para você não criar um castelo no ar nem sobre areia, mas um castelo com uma base firme e sólida. Ou para diversas outras criações. Mas é aquele poder da criatividade, de criação realmente do mundo. Agora, eu vou responder a pergunta dela, que ela perguntou se a meditação ajuda. A meditação diária faz com que os chakras se equilibrem? A resposta é sim. Meditação ajuda a equilibrar os chakras, mantras ajudam a equilibrar os chakras, a prática de yoga, os asanas ajudam. Vão ter asanas específicos que vão mexer com diferentes partes do nosso corpo. E cada chakra, vai estar, cada postura, cada chakra vai, trabalhar com aquela consciência. E é legal que quanto mais você pratica, tem um momento que você começa a perceber. Quando eu faço aquela postura, quando eu toco nesse ponto, se você fizer a postura com um determinado mantra e uma determinada concentração, você vai sentir a vibração do seu corpo físico, e geralmente essa vibração do seu corpo físico vai fazer com que você comece a liberar os amas, que seriam as toxinas, a impureza que você guardou naquele determinado centro de consciência e energia que estão ali parados. E conforme você faz aquilo, você vai estar desfazendo, vibrando e liberando energia. Tanto que se você observar, se você observar, para quem fez a nossa aula de yoga dessa semana, a gente começou trabalhando com o primeiro chakra, o Lan, e eu falei na mão para as pessoas, fica nessa postura e faça Om, Lan, e sinta, vibra, perceba. Conforme você vai trazendo atenção lá, você vai perceber que aquela determinada nota, aquela vibração, ela vai criar uma vibração do seu corpo, e essa vibração do corpo vai chegar nos seus corpos sutis, isso vai ajudar a equilibrar aquela região. E uma outra coisa que às vezes acontece muito nas práticas de yoga, de repente eu vou lá, a gente está na aula, a gente faz uma determinada postura, torce para um lado, torce para o outro, faz um mudra com a mão e faz um gesto. Quando você está naquela postura, fazendo aquilo, de repente vem uma memória, uma lembrança, uma sensação, e te lembra daquele momento, e muitas vezes está atingindo não apenas a sua memória, mas também está atingindo a consciência daquele chakra, e está fazendo com que a energia que podia estar obstruída naquele ponto comece a vibrar e fluir. Eu faço meditações todos os dias. É uma coisa que está fazendo diário. Você falou, é uma coisa muito interessante. A memória, ela é muscular. A memória é muscular. Apesar do cérebro ter partes ligadas à memória, a memória está também muito, muito ligada ao músculo. Então, quem faz microfisioterapia começa a perceber. Passa o dedo aqui, há tantos meses você teve tal problema, tantos anos você passou tal coisa. Isso é memória. A memória muscular está muito relacionada ao chakra básico. Entendeu? Então, as posturas de yoga eu acho bárbaro. Quem faz yoga eu acho fantástico, porque na hora que você faz uma postura de yoga, de acordo com a postura, você afeta um ou mais chakras. Né? As posturas do chakra básico, todas elas trabalham a questão de força e vigor da vida. Mas não aquela força bruta de eu vou botar o peito na frente e bater em todo mundo.
Não é essa, aquela força de Ela te dá uma resistência. força, uma coragem, uma resistência. É uma resistência, é uma coisa de eu consigo ter uma raiz e ao mesmo tempo ficar firme sem quebrar. Então eu acho isso bárbaro. Tem posturas, aquela que você dobra as pernas assim, né, e deita atrás. A Sara chegou aqui com o meu japamai, peraí. Deixa eu pegar ela. Fala boa noite, Sara, pro pessoal. Fala oi. Boa noite, pessoal. Eu vou pegar a madrinha. Tá, vai lá com a mamãe, Sara. Eu Desculpa te interromper, é que se eu não pegasse ela, eu já ia começar a bagunçar minhas coisas. Aí eu venho trazendo um japamala aqui. É legal que tipo, tem uns japamalas que eu uso pra fazer as manhas de manhã. Muitas vezes eu acordo e vou procurar, tipo, cadê meu japamala? Eu sei que eu deixei ele aqui, ele não tá aqui. Tá nas coisas dela. Mas pode voltar. Uma coisa que eu lembrei, teve uma vez que a gente tava lá no Shankara. Eu não lembro. Eu acho que foi alguma automassagem que eu falei pra você fazer. E você pegou e falou que você se lembrou de uma sensação. Você lembra desse momento? E foi uma coisa assim, muito legal porque você se surpreendeu. E isso que tem muito a ver com essa memória muscular. Porque às vezes você vai lá, faz um alongamento, mexe na postura, faz um mudra e toca num ponto que muitas vezes nem você sabia que estava guardando ali. A hora que sai que é bonito. Mas agora ela saiu, volta a descrever qual era a postura, que eu preciso me lembrar para dizer qual é. Tipo, eu preciso... Você dobra as pernas, né? Você abre as pernas e deita por cima das suas pernas. E bota os braços para trás. Você estica toda essa parte da frente aqui. Entendeu? Abre tudo. Abre tudo. E essa mexe muito com o estômago, né? Que é o terceiro chakra, de baixo para cima. Uhum. Né? E tem gente que tem acidez estomacal, quando faz essa postura, explode ácido dentro dela. Né? Porque abre mais ainda, manipula mais ainda. Então, saber, o professor de yoga tem uma responsabilidade tremenda. Enorme. Deixa eu só falar um parênteses. E o aluno de yoga tem que dizer, olha, eu tenho tais e tais dificuldades, eu sou muito emocionalmente, sou assim, minha forma de ver a vida é assim, se assado para o professor de yoga. Aí ele vai automaticamente perceber, é melhor você fazer essa postura, faz aqui, ele trabalha mais essa questão. É um autoconhecimento. Yoga é autoconhecimento. Sim. As chakras são autoconhecimento. E quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue, sabe, enfrentar os distúrbios, a bagunça da vida dentro de um certo contexto de tranquilidade. Uma das coisas, assim, para mim foi uma dificuldade muito grande nesse momento de pandemia, é que eu estou filmando as minhas aulas, porque eu não consigo fazê-las ao vivo. E uma das pessoas que conversei depois desse período, ela pegou e falou, nossa, eu sinto falta de você olhar e falar para mim, porque geralmente você sempre começa a conversar com a pessoa, você consegue compreender como ela está e o que ela está precisando. E quando você está ali ao vivo, você consegue falar, faz isso, muda um pouquinho assado, muda um pouquinho aqui, para a pessoa sentir, ter mais profundidade com aquilo. E através do vídeo é uma sensação que nós não temos por enquanto, mas a gente vai voltar a ter. Eu fiquei até curioso, vou pôr entre parênteses, se essa questão que você falou do refluxo, pode repetir, por favor, o nome do Fioravante? Eu acho que ela quer saber o nome da... Deixa eu ver se eu consigo... Escreve para ela. Celina Fioravante. Ela não é parente minha, mas seria uma honra se fosse. Eu sou apaixonado por essa bruxa. Ela é uma bruxa de verdade. Pena que ela já faleceu. Mas ela tem vários livros no mercado. E são muito bons. É legal. Por falar em livro, a gente está chegando perto da reta final, faltam uns 5 minutos para acabar. Eu vou aproveitar e falar para você, falar para o pessoal do livro que você escreveu, que você mandou para mim o link da Amazon. Depois eu vejo se eu deixo nos comentários para quem assistiu o vídeo depois. Quer falar um pouquinho sobre o seu livro? Dá tempo ainda? Um pouquinho do assunto. É sobre um planeta que foi descoberto em 2003, planeta anão. Não é um planeta como os outros, é um planeta anão. E Sedna é um planeta que depois que ele surgiu, ele derrubou o status de Plutão.
Plutão era considerado um planeta. Quando Sedna surgiu, ele obrigatoriamente jogou Plutão para outra classificação. Isso gerou muita confusão no meio astronômico, as pessoas ficaram nervosas, tinha gente que tinha já paixão pelo fato de Plutão ser um planeta, então mexeu muito no contexto. E Sedna, o nome Sedna vem de uma mitologia do povo ártico. E todos os outros planetas têm um nome de mitologia greco-romana. Então ela é diferente em tudo isso. E aí eu fiz uma avaliação da mitologia, o estudo mitológico do planeta. Nesse livro tem o histórico astronômico, o histórico astrológico, o contexto astrológico em que Sedna aparece, a avaliação dessa mitologia e o uso do planeta Sedna no mapa astral. Então, nós temos Sedna lá. Só que Sedna é um planeta anão que leva 11.400 anos para chegar no mesmo ponto, para ele dar uma volta inteira no Sol. Então, ele não trabalha uma vida, ele trabalha várias vidas. Então, ele é um planeta de ciclo, né? Então, da consciência da humanidade. Ele trabalha cada consciência individual junto grupal, formando uma consciência única. Então essa é uma questão muito delicada, né, na questão do planeta Sedna. Então você avalia mapas das pessoas que se doaram para a humanidade, você vê que Sedna está lá, forte no mapa, atuando com vários planetas pessoais, unida a vários planetas pessoais, trazendo uma força para poder o trabalho dela virar algo de despertar para a humanidade. Então foi esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de uso, que eu já usava Sedna desde 2005, que eu saquei a percepção do Sedna e comecei a avaliar, estudar isso daí. Aí agora eu coloquei em forma de livro. Legal. Tá na Amazon. Pessoal, depois eu vou deixar o link da Amazon, procurei lá o livro do Alex, que é maravilhoso, eu ainda não comprei, mas eu vou comprar. E você quer dar mais algum último recado? A gente deve ter mais uns 2 ou 3 minutos. Pena que a gente só conseguiu falar alguma coisinha sobre o chakra básico, né? Porque tem muitos outros chakras, tem 7, são 9, né? Então a gente tem muita coisa. Temos vários chakras, a gente estuda os principais. A gente são assim, os que por cima. A gente só olhou por cima. O pessoal pediu para fazer mais livros, a gente vai fazer. A Cassiumara falou que já comprou o seu livro. Obrigado, cara. Vai ser o próximo livro que eu vou ler. Bem, Alex, pode ser que acabe repentinamente. Antes que acabe, eu quero te agradecer de coração, agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. A gratidão é minha. Obrigado, Francisco. Sou muito grato pelo convite. Eu me sinto honrado todas as vezes que eu converso com você, porque todas as conversas são uma aula que eu tenho vontade de deixar gravado. Porque tem coisas assim que falam, o mundo precisa saber disso, isso não está em livro. Quem perdeu isso, perdeu um conhecimento assim, fantástico. Obrigado. Muito obrigado. E provavelmente eu vou tentar deixar esse vídeo disponível no YouTube também. Daí pra quem chegar no YouTube, vai lá se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos, mande essa história pra todo mundo. Se vocês não gostaram, não conte pra ninguém, guarda segredo. Mas se vocês gostaram, conte pra todo mundo. Falem que vocês assistiram a nossa live. Compartilhe com seus amigos. Falem bem do Alex, falem bem de mim. Vamos expandir as nossas consciências juntos e trazer muito bom humor e conhecimento para todo mundo. Amém. Amém. Muito obrigado a todo mundo pela presença. Ainda não começou o tic-tac, que vai acabar, mas a qualquer momento vai acabar. Estou olhando aqui no relógio no cantinho. A gente pode voltar a fazer uma nova live para falar sobre os chakras, se você tiver disposição. Acho que seria muito legal a gente fazer. Muito prazer em conhecê-lo também, Cassiumara. A gente pode fazer uma live sobre o seu livro, sobre aspectos da astrologia. Ou sobre a continuidade dos chakras, né? A gente falou um ano passado sobre o básico, faltam os outros 6. Faltam os outros. Só para dar uma explanação rápida, existem milhares de chakras, mas tem os 7 principais que a gente consegue trabalhar e desenvolver porque eles são mais perceptíveis. Tem os outros que eles são muito sutis, que não dá para perceber.
Mas agora começou o tic-tac, temos 25 segundos. Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Eu estou lendo os comentários, não vou conseguir ler o nome de todos vocês, mas gratidão. Desejo muita luz, muita paz para todos vocês. Um super namastê. Que esse de vocês brilhem cada vez mais. E Amém. é isso. Tchau, gratidão, Alex. Boa noite.